Bom, eu resolvi começar uma maratona literária, maratona do literário. Hoje é sexta-feira, agora são 11h59 da noite e vai começar meia-noite. Bom, eu vou compartilhar com vocês os livros que eu separei para ler nessa maratona. A pilha ela está grande, não pretendo correr com a leitura, simplesmente aproveitar e disponibilizar mais tempo para a leitura, né? Ficar mais voltada para as leituras ao longo de todo o final de semana. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu separei. Dá pra ver que tem alguns calhamaços aqui, mas eu vou começar com esse daqui, porque eu pretendo, nessa maratona, finalizar a leitura de Maisie Dobbs. Eu estou na página 194, falta pouco, estou na reta final. E eu gostei bastante dessa segunda parte, mas depois a gente conversa mais sobre o livro. Mas assim que eu finalizar essa leitura, eu pretendo já começar, pelo menos iniciar, o segundo volume para poder engatar na série, porque se eu não começar imediatamente, quando finalizar esse livro, eu vou acabar deixando a série para trás, mas eu quero finalizar, já que eu tenho outros volumes aqui dessa série e também eu estou gostando bastante aqui da história, da escrita. Então temos aqui Maisie Dobbs para essa maratona. Bom, eu coloquei aqui também como meta a leitura, pelo menos de um capítulo desse livro aqui. Na verdade, eu pretendo ler os capítulos 3 e 4. Vamos ver se eu consigo ler os 2 capítulos, mas se eu conseguir ler pelo menos um capítulo, fico satisfeita. Pretendo ler também 2 ensaios de como curar um fanático aqui do Amos Oz. Eu ainda não comecei, né? Vai ser uma releitura. Coloquei um Dostoiévski aqui também nessa pilha. É um livro curtinho. Eu pretendo pelo menos ler 2 noites aqui do livro, porque Dostoiévski eu gosto de ler com calma e também conforme eu vou fazendo a leitura, eu vou fazendo também reflexões, porque Dostoiévski tem muito disso, né? Para mim, no caso, é sempre uma leitura reflexiva. Eu coloquei como meta ler pelo menos 2 noites aqui de Noites Brancas. Caso eu engate nessa leitura e se der para finalizar, vai ser melhor ainda. Bom, voltou aqui para a pilha O Inimigo de Deus, que é o segundo volume da série As Crônicas de Arthur. Assim que eu finalizei o primeiro volume, eu deveria ter já engatado no segundo, mas eu acabei não tendo essa meta, esse foco. O segundo volume acabou ficando para trás, mas é uma série que eu quero muito finalizar. Eu gostei muito do primeiro livro, um dos favoritos. Fiquei realmente muito envolvida, presa à história. Eu era facilmente transportada, né, para a história, para o primeiro volume, e eu deveria ter já engatado no segundo, mas tá aqui. Ele entra aqui nessa pilha, ele entra na maratona, para eu retomar o ritmo, para eu entrar na história e dar continuidade aqui à série. Vamos aos calhamaços. Eu tô na página 50 de Duna, então eu pretendo ler pelo menos 30 a 50 páginas aqui. Esse começo ele tem sido um pouco mais demorado, até mesmo para eu poder entender a ambientação, para eu poder entender os personagens e entrar na história. Mas eu estou muito curiosa porque falam super bem aqui desse livro, sempre muito bem elogiado, e eu tenho certeza que vai ser um dos favoritos. Espero. Bom, volta aqui para a pilha também a biografia de Albert Einstein, que também era uma leitura que estava temporariamente parada. Eu estou no capítulo 9, A Relatividade Geral, 1911 a 1915. Começar na página 205, essa biografia é sensacional. Pretendo ler pelo menos um capítulo, 1 ou 2 capítulos, vamos ver. Um outro calhamaço também que eu vou retomar aqui nessa maratona é Jane Eyre, maravilhoso. Eu devorei esse livro até o capítulo 10, então eu vou começar agora o capítulo 11. Gente, esse livro, ele é incrível. Pretendo ler pelo menos 2 ou 3 capítulos, né? Mas é uma leitura que quando eu pego para ler, eu sou totalmente transportada e eu não consigo parar. É muito envolvente. Uma outra leitura que eu acho que vai ser um dos meus favoritos. Jane Eyre, sensacional. Bom, e não satisfeita, eu coloquei também uma nova leitura do George Orwell, que é A Filha do Reverendo. Já tem um tempo que eu não leio George Orwell. Não sei sobre o que se trata, não faço ideia. Na verdade, foi uma recomendação nos comentários de um vídeo que eu comentei dele, né? Um pouco de ar, por favor. Então, me recomendaram esse livro aqui e assim que eu vi na livraria, eu resolvi comprar. Li a sinopse, também me despertou interesse, só que agora no momento eu não lembro, mas a gente vai conversando conforme eu for avançando na leitura. Compartilho um pouco sobre o que eu estou achando. Bom, então é isso, pessoal. A maratona já começou porque agora
meia-noite e 9, já estou falando bastante. Vou começar com Maisie Dobbs. Eu vou tentar, de tempos em tempos, fazer aqui atualizações, né, sobre a minha experiência e como que anda a maratona. Então, daqui a pouco a gente se fala. Lá, vamos começar a nossa maratona do dia. Hoje é dia 25 de novembro, sábado. Agora são 8h18 da manhã. Eu estou começando agora os trabalhos, as leituras do dia. E eu vou começar a maratona lendo um pouco mais de Maisie Dobbs. Coloquei aqui a quantidade de páginas para ter controle. Mas eu li um pouco ontem. Eu estou na página 222, vou começar o capítulo 24, já estou na terceira parte do livro, né, terceira e última parte, e depois a gente conversa mais sobre Maisie Dobbs. Então, pretendo começar com essa leitura aqui. Eu pretendo fazer 4 blocos de leitura, cada bloco com 30 minutos, mas pode ser que ao longo de cada um desses blocos eu troque a leitura, intercale com outro livro. Talvez eu intercale aqui com Noites Brancas. Eu também já comecei ontem, estou na página 24, já comecei a primeira noite aqui, então eu vou ver se eu consigo finalizar a primeira noite e já começar a segunda noite. Então agora eu vou ficar com esses 2 livros, mas eu tenho uma pilha aqui me esperando e aí eu vou fazendo as atualizações, compartilhando com vocês um pouco sobre essa minha experiência e como que tá o meu ritmo de leitura, se eu estou gostando do livro, enfim, conto tudo pra vocês aqui ao longo da maratona. Gente, Dostoiévski, ele é maravilhoso, né? Eu achei muito engraçado aqui a relação do protagonista com São Petersburgo, com as casas de São Petersburgo, com as pessoas. E ao mesmo tempo ele é um homem solitário. Maisie Dobbs também é uma leitura que está valendo a pena. Eu gostei dessa segunda parte aqui, eu fiquei bem envolvida. A gente conhece mais, né, sobre a vida de Maisie Dobbs. E foi uma parte que me interessou bastante, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, aqui realmente a gente fica sabendo como que a guerra, ela atravessou a vida aqui de Maisie Dobbs. Então é isso, pessoal. Talvez eu também leia um pouco do livro Criando o Segundo Cérebro, mas enfim, por enquanto vou começar aqui com Maisie Dobbs. Vou começar a leitura do dia com Maisie Dobbs. E a gente volta daqui a pouco para mais atualizações. Vamos lá, vamos para a nossa atualização, agora 10h21 da manhã, e eu finalizei o primeiro volume de Maisie Dobbs. E como eu terminei agora, ainda não deu tempo de pensar, né, sobre a obra, sobre a minha experiência de leitura, refletir sobre o livro. Mas, de um modo geral, né, até esse momento, eu fiquei muito em dúvida entre 2,5 ou 3 estrelas. Provavelmente vai ficar com 2,5 por conta da construção do mistério em si, que eu achei a motivação bem fraca. Isso não me agradou, já que o livro ele faz parte, né, de uma série de mistério. Além da motivação do mistério, a própria maneira como ele é desenvolvido, como o caso é solucionado, eu achei fraco. Fraco no sentido de que ele não tem um trabalho elaborado, como eu falei em vídeos anteriores. E ainda assim, quando ela tenta fazer alguma conexão, né, entre os personagens envolvidos aqui no mistério, eu fiquei com a impressão de que não tem algo sólido. Bom, eu gostei muito da segunda parte do livro, que por sinal não tem nada a ver com o mistério. Aqui na segunda parte a gente volta no tempo, a gente conhece mais sobre a vida de Maisie Dobbs, como ela conseguiu aproveitar as oportunidades e entrar na faculdade. Depois a gente vai acompanhar aqui o período, né, que eclode a Primeira Guerra Mundial, e ela vai trabalhar como enfermeira. Então foi um momento aqui da história que eu gostei bastante. A impressão que eu tenho é que ela queria falar sobre a guerra e colocou uma pitada de mistério ali. Talvez se esse livro aqui ele fosse um romance histórico, eu iria gostar mais, né, porque a segunda parte, o que eu li foi isso. Mas, como eu falei, o mistério em si não me agradou. Mas tem um caso aqui, né, que ela vai investigar, e eu achei tudo muito fraco, essa parte aqui. Ainda mais quando a gente lê Agatha Christie, quando a gente lê Arthur Conan Doyle, que ele faz um nó na nossa cabeça, ele liga os personagens e sai de situações ali embaraçosas. Então aqui não tem esse trabalho elaborado. Mas assim, foi uma leitura ok, né? Valeu a pena ter conhecido, não foi algo que me arrebatou ou que me surpreendeu. Também não foi uma experiência que eu quis abandonar a leitura ou que eu passei raiva aqui
no livro. Por isso eu fiquei muito na dúvida entre 2,5 e 3, mas assim, ele tá mais pro regular do que pro bom. Então, continua aqui no regular. Depois eu vou gravar um vídeo comentando sobre essa obra aqui, pensar mais a respeito, né, sobre o livro, sobre a história, sobre a minha experiência de leitura, sobre a escrita e conversar com vocês num vídeo separado sobre Maisie Dobbs. Mas eu vou seguir com a série. Vou ler o segundo volume, que é o Caso das Penas Brancas. Mas tá ok, Maisie Dobbs, ela é uma personagem simpática. E agora vamos de Dostoiévski. Eu estou feliz aqui, que pelo menos assim, nessa maratona eu consegui finalizar um livro. E eu estou animada com essa oportunidade de dar ritmo aqui a essas leituras que estavam paradas. Então daqui a pouco eu volto para comentar um pouco mais sobre o que eu estou achando aqui de Noites Brancas. Até mais. Bom, vamos lá. Vamos atualizar aqui a maratona. Agora são 2h20. Nesse intervalo eu não consegui avançar muito com a leitura por aqui, enfim, pausas para o almoço. Mas eu consegui bater a meta de Noites Brancas. Eu li a primeira noite e a segunda noite. Esse livro é espetacular, eu fiquei arrebatada. E com certeza eu vou continuar aqui a leitura hoje. Com certeza esse final de semana também vou finalizar Noites Brancas. Bom, e agora eu vou começar a história de Natsievska. Vamos conhecer um pouco sobre a história dela, já que eu terminei aqui a segunda noite em que o narrador, que é anônimo, ele fala sobre a vida dele. Essa parte aqui foi incrível, que ele fala que ele é um tipo, né? Ele falou que ele não tem história, que ele é um tipo de homem ridículo, um tipo de sonhador, um homem que não vive a realidade, que vive imerso em seus devaneios. E assim, a escrita, as reflexões. Para mim, pegar um livro do Dostoiévski para ler é assim uma escolha certeira, para mim não tem erro. E com esse livro aqui não é diferente. Maravilhoso, maravilhoso, espetacular. Quem não leu, leia. E esse é aquele tipo de livro também que curto, que a gente faz muitas reflexões, vários assuntos. Isso aqui, ó, preciosidade. Bom, então, pretendo finalizar esse livro até amanhã, na maratona. Vou dar uma pausa nessa leitura, dar uma respirada, retomar o fôlego. Vou descansar também um pouco agora a mente. Depois que eu descansar, eu quero pegar mais um pouco de Noites Brancas. Quero também ler um ensaio do livro Como Curar um Fanático. Eu vou administrando, intercalando aqui um pouco com as outras leituras. De repente, vamos ver se eu consigo também pegar aqui um capítulo. Esse aqui eu acho que eu não vou conseguir pegar agora. Acho que vou pegar em outro momento. Vamos ver se eu consigo também intercalar com essa pilha de livros, lendo um pouquinho de cada um deles, né? Seguindo a sequência aqui que está na pilha. Então é isso. Depois a gente volta com as atualizações da maratona por aqui. Até mais. Vamos lá, vamos começar os trabalhos do dia. Hoje é domingo, dia 26 de novembro, agora 8h22 da manhã. E eu vou atualizar aqui o que eu consegui ler ontem, o que eu consegui finalizar e também o que eu pretendo ler hoje. Para ter o controle das minhas leituras, eu tive que fazer anotações do meu registro de leitura. Na verdade, para poder ter exatamente o tempo voltado para a leitura. Para poder ficar focada, porque muitas coisas foram acontecendo ao longo do dia que eu tinha que resolver, mas eu queria resolver não no momento, não parar a leitura para ter que resolver. Ficar realmente focada nos livros. Então, a partir do momento que eu comecei a registrar cada bloco de leitura, eu fiz 5 blocos, né? Então, eu li 2h30, mas ontem eu li mais do que isso, que eu vou contar a partir do momento que eu comecei a fazer o registro. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa no dia de hoje. Tenho outras coisas para resolver, mas eu não quero parar no meio da leitura para ter que resolver isso, né? Intercalar as atividades. Com certeza, a partir do momento que eu comecei a fazer esse controle, eu fiquei mais focada. Isso me dá uma melhor visão daquilo que eu estou lendo, para também não ficar intercalando muito entre os livros, ter mais foco. Então eu preciso realmente anotar para ter essa visualização, para que as coisas funcionem e dê resultado. Então eu realmente preciso anotar, porque eu fico totalmente perdida. Bom, como eu falei, eu finalizei a leitura de Maisie Dobbs. Depois que eu finalizar a maratona, eu já vou preparar um vídeo que eu quero conversar com vocês e ter registro no canal. Eu comecei a ler o primeiro ensaio aqui do livro Como Curar um Fanático, mas o título desse primeiro ensaio é Em Louvor às Penínsulas. Gostei bastante, só que é uma leitura que eu preciso fazer pesquisas, me exige mais. Então, como eu comecei a ler ontem à noite, eu vi que não estava rendendo, exceto comentários e reflexões que ele faz sobre literatura também. Então eu achei sensacional, estou gostando bastante. Mas a questão histórica em si
eu preciso desse momento de intercalar a leitura com pesquisas, porque é um assunto complexo. Fiquei bastante tempo focada aqui no livro Noites Brancas. Falta bem pouco para finalizar, porque começou um novo capítulo aqui de uma história que a princípio parece que não tem a ver com o que eu estava acompanhando. Eu estava totalmente envolvida na história aqui do narrador, que também é o protagonista, junto com uma jovem moça que ele conhece. Então eu estava totalmente envolvida. E aí, quando começa essa parte aqui, eu fiquei ainda um pouco perdida sem saber se tem relação ou não. Então, pessoal, eu li apenas 4 páginas, então eu vou finalizar mais um livro hoje. Estou muito feliz, e ainda mais sendo um Dostoiévski. Estou curiosa para saber qual a relação dessa última página, porque eu confesso que eu não consegui captar por enquanto. Vamos ver. E aí eu retomei a leitura do livro O Inimigo de Deus. Só que eu tinha parado por volta da página 105, por aí. E agora, né, eu estou na página 50. E aí me veio toda a história novamente. Eu sei tudo o que vai acontecer até onde eu li. Fiquei muito feliz com isso, significa que eu realmente aproveitei bastante a leitura. Já tem um tempo aqui que a leitura está temporariamente parada, e agora eu lembro toda a sequência do que vai acontecer. E eu achei isso maravilhoso. Mas vou continuar aqui, página 50, até mesmo falta pouco para poder chegar aonde eu tinha parado. Já que é uma leitura mais fluida, muito mais envolvente, repleta de aventuras, isso aqui é o máximo, eu estou amando. Quais os planos para hoje? Vou finalizar, né? Vou começar essa manhã de domingo finalizando a leitura de Dostoiévski. Mais um vídeo aqui para o canal. Vamos conversar sobre Noites Brancas e sobre Maisie Dobbs. Já tem uma conclusão sobre esse livro aqui. Já aviso que no final das contas eu dei 2 estrelas e vou comentar no vídeo separado essa minha experiência de leitura, que eu achei o livro regular, e eu vou explicar o porquê. A gente conversa em outro momento. Vou começar os trabalhos do dia finalizando Noites Brancas. Vou começar também porque eu não quero perder o ritmo aqui da série. Vou começar o 2º volume da história de Maisie Dobbs hoje mesmo. Vou deixar para ler Criando o Segundo Cérebro na terça-feira, porque esse aqui faz parte de um estudo, de um projeto, e eu quero ficar uma boa parte do tempo focada somente nesse livro e não intercalar com outras leituras, porque eu quero aproveitar e gravar os vídeos do projeto. Então, esse aqui, provavelmente não vou conseguir pegar ele hoje, mas pode ser que eu mude de ideia. Vou começar o 2º volume, vou dar continuidade aqui ao livro Inimigo de Deus, estou amando, e vou começar aqui também Os Calhamaços. Eu quero começar. E aí eu fiquei muito curiosa que provavelmente hoje eu vou começar essa nova leitura, A Filha do Reverendo. Vocês já leram? Me conte aqui o que vocês acharam. Estou animada. Esse livro ele vai entrar aqui em algum desses blocos de leitura. E eu quero pelo menos atingir a meta que eu falei no começo aqui do vídeo, de Jane Eyre, né, dos calhamaços aqui, para eu também já começar a entrar na história, retomar o ritmo dos livros, das leituras, e quem sabe eu finalizo em dezembro, já que em dezembro já estou num ritmo mais tranquilo de trabalho, vou ter mais disponibilidade para poder ler e finalizar essas leituras. Ler também um pouco de Duna e um capítulo ou 2 capítulos de Albert Einstein, que, gente, isso aqui é maravilhoso, incrível. Então vamos lá, né? Vamos começar os trabalhos, vamos começar as leituras. Vou finalizar agora Noites Brancas de Dostoiévski. A gente continua a nossa conversa daqui a pouco. Vamos para mais uma atualização. Agora são 3h30 da tarde. E vim atualizar o que eu consegui ler pela manhã. Agora à tarde, nesse 2º turno, eu ainda não comecei a leitura. Eu estou aqui com o meu café. Então, após o meu café e após essa atualização, vou retomar aqui os trabalhos, a maratona. Mas vamos começar aqui sobre o que eu consegui ler ao longo desta manhã de domingo. Novamente, eu fiz o meu registro aqui para conseguir administrar bem aqui a minha leitura. Eu consigo também ter uma noção do ritmo em cada um dos livros. Tem livros que em 30 minutos, né, cada bloco desse aqui tem 30 minutos, como eu falei nos takes anteriores. E aí, dependendo do livro, o ritmo ele muda. Consegui finalizar Noites Brancas e eu estou muito feliz porque nessa maratona eu consegui finalizar 2 livros. Nós estamos no final de novembro e eu não estava ao longo de 2 meses conseguindo retomar o ritmo, me concentrar nas leituras, finalizar
uma leitura. Eu estava precisando retomar essa minha vida de leitura e essa retomada eu compartilhei aqui com vocês. E a maratona é apenas uma ferramenta de entretenimento e que também me ajuda a me concentrar e a concluir aqui as minhas metas de leitura. Eu percebi que fazendo as anotações de cada um dos blocos aqui de leitura do jeito que eu fiz, realmente otimizou o meu tempo, me deixou mais focada, mais concentrada. Eu fiz algumas observações do que eu estava sentindo, qual a dificuldade naquele momento, o que estava atrapalhando o meu ritmo de leitura, dar continuidade à leitura. Mas enfim, como eu falei, pela manhã eu consegui finalizar Noites Brancas e eu comecei também A Filha do Reverendo. Eu estou aqui na página 72. E agora nessa parte da tarde eu vou continuar essa leitura, porque eu já estou dentro da história, envolvida aqui com a leitura, e eu não quero perder o fio da meada, não quero perder o ritmo. Então agora à tarde eu vou dar continuidade à Filha do Reverendo, estou gostando bastante. Eu estou aqui observando a protagonista, né, a Dorothy. A Filha do Reverendo aqui, ela é muito intrigante, eu estou aqui observando, acho que tenho ideia do que vai acontecer com ela, tenho uma leve percepção, e se realmente acontecer eu vou ficar muito impressionada, porque a maneira como o George Orwell desenvolve aqui a personagem, algumas coisas aqui no comportamento dela, no pensamento dela, são bem sutis, mas eu estou achando que vai desencadear alguma coisa lá na frente. Logo no começo tem algo que chama atenção, porque ela costuma pegar um alfinete e espetar no antebraço como forma de autodisciplina e também de punição, caso, por exemplo, ela está na igreja, né? Ela está lá no meio da oração e ela desvia o pensamento. Através de estímulos externos, ela acaba se desconcentrando ali da oração e observa o que está acontecendo ao seu redor e acaba tendo pensamentos, acaba tendo opiniões que, para ela, são opiniões que não cabem ali para uma filha do pastor. Mas aí a gente começa a ter um pouco de acesso aos pensamentos de Dorothy. E isso é que me faz pensar que ela vai seguir um caminho que eu estou imaginando que vai seguir. Aqui ele também vai falar sobre a cidade em que a Dorothy mora, a cidade onde tem a igreja. E ela fica numa região bem alta que dá para visualizar a cidade embaixo. Aí o livro ele vai diferenciar duas regiões. A Zona Sul, que é o setor agrícola, e a Zona Norte, que você tem ali edifícios da refinaria de açúcar de beterraba. E ele mostra a diferença entre a Zona Sul e a Zona Norte. Porque na Zona Norte você tem casas dispostas de maneira irregular, e a maioria das pessoas que habitam a região norte, elas trabalham para essa usina. Diz que a maioria desses habitantes que são empregados da usina, eles são ateus e recém-chegados da cidade, de origem urbana. E aqui vai mostrar a desigualdade existente entre essas regiões. E vai falar, né, que a alta sociedade, ela frequenta determinados lugares. Eles costumam se reunir em clubes para tomar café, então eles se encontram sempre nos mesmos lugares específicos e exclusivos da alta sociedade. Mas o reverendo aqui, o pastor, ele é uma pessoa muito difícil. A gente, quando lê aqui sobre ele, chega a ser difícil acreditar. E por esse jeito difícil dele, principalmente porque ele não aceita as mudanças que estão acontecendo na igreja, a maioria das pessoas não estão frequentando a igreja aqui do pastor. E ele também não tá nem aí. Principalmente aqueles que pertencem à alta sociedade, eles estão indo para cidades vizinhas, né? Então eles preferem se deslocar até outra região e frequentar a igreja por lá. E aqui diz que nas outras cidades tinha a igreja modernista e anglo-católica. E a igreja também está passando por vários problemas, porque precisa de reforma e ele não conserva a igreja e nem mesmo para pagar os comerciantes que a filha dele às vezes precisa comprar alguma coisa para comer. Ele reclama da comida, que eles só estão comendo bacon no café da manhã, mas ele não dá ali dinheiro para ela poder nem pagar os comerciantes, nem poder comprar outras coisas. Fora outras situações aqui que a gente fica um tanto impressionada. Mas o que tem me chamado a atenção mesmo aqui é a Dorothy, né, a filha do reverendo. Acho que vai ter uma reviravolta aqui dessa personagem. Não sei. Tem um contexto político aqui, eles estão em época de eleição. Estou apenas no começo, eu não peguei muito essa questão política que tem na obra. Afinal, estou ainda na página 72, mas pretendo continuar com a leitura agora na parte da tarde. E vou continuar aqui com a leitura do livro O Inimigo de Deus. Agora que eu consegui lembrar de tudo que vai acontecer até onde eu parei a leitura da outra vez, a leitura estava parada, mas eu imaginava que eu não lembrava nada da história. Quando eu comecei a ler, eu imaginava que se referia ao volume 1. Tantas coisas aconteceram que eu fiquei pensando se realmente tinha sido nesse segundo volume que eu li esses acontecimentos, mas realmente, de fato, é aqui nesse volume, então eu lembro de tudo que vai acontecer aqui nas próximas 50 páginas. Então acho que aqui o ritmo ele vai ser bem mais fluido, né? Então é isso. Pretendo ficar com essas duas leituras nessa parte da tarde
e depois eu volto para encerrar a maratona do final de semana. Bom, vamos encerrar a maratona desse final de semana. Agora são 10h06 da noite e eu já estou assim com sono, preciso encerrar os trabalhos por hoje. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui retomar o ritmo da leitura, ficar focada e concentrada, conseguir entrar na história. Vou mostrar para vocês daqui a pouco que eu consegui ler, como que foi toda essa experiência. Principalmente a partir do momento que eu comecei a anotar aqui cada bloco de leitura. Eu, como falei nos takes anteriores, eu reservei 30 minutos para cada bloco e fiquei concentrada, focada nesse momento. Aqui no livro A Filha do Reverendo, eu comecei o primeiro bloco com 17 páginas lidas, depois com 20, depois com 27, então foi aumentando a minha concentração. Eu já estava dentro da história, então isso acaba aumentando o ritmo de leitura. Depois 31 páginas, então eu percebi que isso ajudou no meu ritmo de leitura. Porque se eu não tivesse cronometrando esse bloco de leitura, esse momento em que eu fico totalmente imersa no livro, com certeza eu levantaria para poder fazer outras coisas. E aí, tendo esse controle, quando finaliza, aí sim, nos intervalos é que eu faço outras tarefas ao longo do dia. Até mesmo um momento para descansar a mente e voltar aqui para o próximo bloco de leitura. Mas hoje foi bem produtivo. Eu fiz 12 blocos de 30 minutos, então eu li por 6 horas. Isso apenas hoje. E no total eu li 229 páginas. Ontem, a partir do momento que eu passei a registrar, eu li por 2 horas e meia. Ontem eu li no total 111 páginas com 229. Hoje, domingo, temos aqui no total 340 páginas lidas nesse final de semana. Então, para quem não estava conseguindo ler nada, para mim fazer essa maratona foi super produtivo. Bom, então vamos lá. Eu consegui concluir 2 livros, né, como eu mostrei para vocês. Então eu finalizei Maisie Dobbs e Noites Brancas. Li bastante hoje A Filha do Reverendo do George Orwell e realmente eu estou assim muito impressionada com a reviravolta que tem aqui no capítulo 2. Eu até imaginava que fosse acontecer alguma coisa, mas não imaginava que fosse acontecer o que eu encontrei aqui. Fiquei muito surpresa. E aí foi algo que prendeu muito minha atenção. Eu não conseguia parar, né, de ler esse livro, porque eu já estava dentro da história. Eu queria saber o que ia acontecer. E eu li até a página 152. E esse livro ele vai me acompanhar ao longo da semana, porque eu quero finalizar para saber o que vai acontecer com a filha do reverendo. E também tem todo um contexto aqui religioso, político. Adorando, adorando. E retomei a leitura de Jane Eyre, maravilhoso. Eu também não conseguia parar de ler. Em cada um dos blocos, né, quando eu finalizava um bloco, o bloco seguinte de leitura, eu queria continuar com o livro, porque a história ela estava prendendo a minha atenção. Então não consegui variar muito com os outros livros que estavam na pilha, já que eu estava envolvida naquela história, eu não queria quebrar o ritmo, interromper a minha concentração, e aí eu deixei a leitura fluir. Por isso eu fiquei com essas 2 leituras e com certeza Jane Eyre também vai me acompanhar ao longo da semana. Mas eu li também, ao longo dessa maratona, retomei a leitura do livro O Inimigo de Deus. E esse vai ser um livro que eu também vou continuar ao longo da semana. Então não consegui avançar muito, né? Ainda estou na página 50. E os demais eu não consegui pegar, mas segue aqui na pilha. Porque assim que eu finalizar a leitura, eu pego um outro livro que está aqui na pilha, né? Como o caso das Penas Brancas, como o livro A Biografia do Albert Einstein e também Duna. Com certeza esse livro aqui eu vou entrar em dezembro lendo ele. Quem sabe eu consigo finalizar ainda em dezembro, já que eu vou entrar de férias. Então é isso, essas são as minhas promessas de leitura até o final do ano, além dos livros de não ficção e dos livros que fazem parte de projetos aqui do canal. Bom pessoal, e aí o que eu tiro aqui dessa experiência de leitura? É claro que ao longo da minha rotina, da semana, do dia a dia, eu não consigo fazer esses 6 blocos de leitura, porque eu tenho outras tarefas, né, outras demandas, mas vou separar um momento, ler por 30 minutos, fazer esse bloco de leitura para poder ficar concentrada e manter a minha rotina, né, o meu hábito de leitura pela manhã, isso tudo ao longo do dia, na verdade. Momento pela manhã, pela tarde, pela noite. Enfim, eu percebi que para mim funcionou bastante fazer essas anotações e fazer em bloco de leitura, que na verdade eu já fazia antes, só que eu tinha parado de fazer. E aí eu sou atropelada pela minha rotina. Então, pelo menos assim, para eu retomar esse ritmo de leitura, eu vou fazer esse controle, essas anotações, que é baseado na técnica Pomodoro.
Bom, então é isso, pessoal. Em breve eu volto com mais maratonas aqui no canal, né? Como eu falei, dezembro tá aí, já estou na reta final. Vai ter o recesso de Natal, de Ano Novo também, então eu vou ter mais disponibilidade para ler, para maratonar os livros, os filmes, as séries. Eu aproveito para compartilhar aqui com vocês. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.